Livro de Zacarias, capítulo de número 3, é onde Deus vai nos ensinar nessa quarta-feira da justiça. Quem aqui crê que o nosso Deus é um justo juiz, está assentado no seu trono de glória, amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que nós devemos apresentar-nos ao tribunal do Deus Altíssimo. E quando nós entramos em oração, irmãos, isso é importante você saber, antes da gente começar a leitura do texto. Quando nós entramos em oração, principalmente quando nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, intercedemos por alguém, quando nós também levamos até a Deus uma luta, um problema, algo que está nos angustiando, nos deixando preocupados, e nós levamos até a Deus em forma de petição e orando a Ele, naquela hora se torna uma audiência. A nossa oração naquela hora se torna uma audiência. Por isso que a Bíblia diz: adentremos no tribunal do Deus Altíssimo. Ora, se é tribunal, está falando que é uma audiência. Aqui no livro de Zacarias, você vai ver, aqui no que está escrito, no capítulo 3, nós vamos ver como é que isso funciona no mundo espiritual. O que é que está acontecendo aqui em Zacarias capítulo 3? O profeta Zacarias está tendo uma visão espiritual. Os olhos dele foram para a dimensão espiritual. Ele teve um discernimento espiritual da coisa, uma visão. E ele vai ver no mundo espiritual o que é que estava acontecendo com o sacerdote, o sumo sacerdote chamado Josué, enquanto Josué estava orando. Quando nós estamos orando, fisicamente falando, materialmente falando, não acontece nada. É apenas uma pessoa de joelho. Não acontece nada fisicamente no mundo material. Mas pode ter certeza que quando nós entramos em oração para batalhar por uma causa, há um mover no mundo espiritual. Zacarias, ele foi privilegiado e ele teve essa visão quando o sumo sacerdote Josué, que era o que o sumo sacerdote, pastor? Era como se fosse o pastor presidente principal da igreja, do templo. Naquele período era chamado de sumo sacerdote. Ele estava orando por ele, pela vida do povo, apresentando a vida do povo a Deus, e aí Zacarias vai ter a visão espiritual do que é que acontecia, estava acontecendo no mundo espiritual ali em volta de Josué quando ele orava. E olha só como é que funciona esse tribunal do Deus Altíssimo. A Bíblia diz aqui em Zacarias capítulo 3, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, ó: Deus me mostrou, aqui é Zacarias falando, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué. Para fazer o que, pessoal? Para o acusar. Olha que coisa séria. Olhe para cá, preste muita atenção. Isso aqui é uma coisa muito séria. Zacarias teve uma visão espiritual. Ele viu o pastor naquele período, que era Josué. Não é aquele Josué das muralhas, não. Aqui é outro Josué. É um sumo sacerdote, é um pastor principal da igreja, que também se chamava Josué. Ele estava de joelhos diante do altar, diante do Santo dos Santos. Ele estava de joelhos e orando, apresentando a vida do povo perante o Senhor, e a vida dele também. Estava orando. E ele vai ter a visão espiritual. O que é que está acontecendo enquanto ele está de joelhos orando? Ele vai dizer que o anjo do Senhor vai estar de frente para ele. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, sempre que você vê essa expressão, o anjo do Senhor, significa Jesus Cristo. Jesus Cristo antes de encarnar, antes de ganhar carne, no Velho Testamento, ele era conhecido como o anjo do Senhor. Então Jesus estava lá de frente para Josué.
Só que Zacarias vai relatar que naquela oração no mundo espiritual, tinha outro personagem que também compareceu naquela audiência. Quem era, pessoal? Ele vai dizer que estava à direita de Josué. Estava quem? Satanás, o inimigo, o acusador, o opositor, o adversário. E ele vai ser bem claro, Satanás estava lá, ele não estava lá por acaso. Ele não estava lá porque ele estava sem nada para fazer. Não, ele estava lá com um propósito e uma finalidade, que era o quê? Acusar Josué. A palavra Satanás, uma das características de Satanás e a essência da sua palavra, significa acusador. Ele é acusador. Ele é aquele que aponta quando você peca, quando eu peco, quando pecamos. Ele aponta o erro, ele aponta o pecado, ele tenta envergonhar. Ele tenta fazer de tudo para que a pessoa caia em armadilhas, em laços, em tentações. Para quê? Para depois ele mesmo que induziu aquela pessoa ao pecado, ele agora vai para o outro lado para poder acusar a pessoa quando cai. Para poder falar que a pessoa não merece Deus, não merece Jesus Cristo, não merece a salvação, merece o inferno, merece o mundo, merece tudo de ruim. Ele vai para o lado agora da oposição e vai ser o primeiro a apontar. Vai apontar. No mundo espiritual também funciona assim. Nós temos nessa audiência o nosso justo juiz, que é Deus, assentado no seu trono. Aquele que intercede por nós, Jesus de Nazaré. O único intercessor e intermediador entre Deus e os homens é Jesus. Não é Maria, não é José, não é João, não é Pedro, não é Tiago, não é nenhum apóstolo. Não, são grandes homens, grandes mulheres de Deus que passaram por essa terra, estão com o seu nome escrito no livro da vida, mas a Bíblia diz que só há um intercessor e mediador entre Deus e os homens, é Jesus de Nazaré, ele que faz a ponte, ele quem faz a ligação, não tem outro que vai interceder por nós. Por isso que nós não oramos para A, para B, para nenhuma pessoa, só oramos para Jesus de Nazaré. Quem está entendendo isso aqui? Ele é o único intermediador e intercessor. Por isso que a Bíblia diz que ele está de frente para Josué. Só que a Bíblia diz também que nessa audiência vai haver o adversário, o inimigo. E o diabo vai estar à direita de Josué e vai estar com um dedão lá, acusando, apontando. Vai estar lá com uma listinha, uma lista, uma caderneta, com o dia, hora, a data de todos os erros e pecados que Josué tinha cometido. Josué nessa história é eu e você, que vamos diante de Deus, diante do tribunal do Deus Altíssimo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, preste muita atenção. Entenda uma coisa. Nós somos filhos de Deus hoje, amém? Você aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Então, se você já aceitou Jesus, já confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Ele nos dá o Espírito Santo para morar e habitar dentro do nosso coração, quando nós aceitamos a Ele. Amém. Agora preste muita atenção. O diabo, ele tem esse papel de acusar, de mostrar o erro, o pecado e julgar, apontar e acusar a pessoa. Agora, o Espírito Santo, aquele que mora e habita dentro do nosso coração, ele também aponta o erro. Ele também denuncia o pecado. Ele também nos mostra quando erramos e quando tropeçamos. Pastor, o diabo ele acusa, mas o senhor quer dizer que o Espírito Santo também, ele mostra quando a gente erra e tropeça e cai? Sim, é isso que eu quero dizer.
Uma das funções do Espírito Santo também é essa. O Espírito Santo, ele tem várias funções dentro de nós. Ele é aquele que guarda a palavra de Deus em nosso coração, nos faz lembrar da palavra. Ele é aquele que levanta, ele nos renova, ele nos põe de pé, ele nos restaura, ele nos faz sentir a glória, a presença de Deus. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele acalma o nosso coração, a nossa alma, quando estamos tristes e atribulados. O Espírito Santo tem várias funções, mas o Espírito Santo também, ele fala do erro e do pecado. A Bíblia diz que uma das funções dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele também tem essa função. Ele também faz essa função de nos converter e convencer do erro, do pecado. Eu costumo dizer que um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, ele não sabe pecar e está bem. Não tem como. Se a pessoa diz: pastor, eu sou crente de verdade, não sou crente de fachada não, eu sou crente, eu amo Jesus Cristo, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo, eu já entreguei minha vida na mão dele, pastor. Não tem como essa pessoa dizer que é assim, e essa pessoa peca, ou cai em um erro, ou cai em um pecado, ou tropeça, ou não vigia, vacila, não presta atenção direito, se deixa levar pela vontade da carne, tropeça, cai. Não tem como essa pessoa, depois do pecado, ela está bem, ela está em paz. Não tem como. Se a pessoa tem um Espírito Santo, quando ela ou ele faz algo de errado, faz alguma coisa que sabe que é errado e que é pecado, essa pessoa vai ficar mal. Essa pessoa vai ficar triste. É a coisa mais natural do mundo. É um filho e uma filha de Deus, na vez que cair em um erro, se sentir mal, se sentir ruim. E eu costumo até dizer, jovens que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu caí no pecado, eu estou tão mal, pastor, eu estou tão ruim depois que eu cometi aquele pecado. E eu digo assim para eles, eu digo: é para ficar ruim mesmo. Eu digo, é para ficar ruim mesmo, tá certo, tá tudo normal. Tá ruim, tá aquele angústia, aquele negócio ruim dentro de você. Tá, pastor, pensa como tá. Eu digo: pois tá normal, tá certo, tem que estar mesmo. Porque se o crente que tem o Espírito Santo, que diz que tem o Espírito Santo, mas peca, ou vive no pecado, e diz assim: não, está tudo bem, não, está tudo em paz, não, suave na nave, pastor, tudo tranquilo, ó, só paz e amor e alegria na minha vida, me perdoe, mas esse crente já perdeu o Espírito Santo há muito tempo. Aí é que tem que vigiar. Aí é que tem que ligar o botão de alerta. Por quê? Porque, meu irmão, se você está pecando ou vivendo no pecado e já não sente mais nenhum incômodo, você tem que vigiar, porque talvez você já esteja vazio do Espírito Santo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, a Bíblia diz também: não entristeçais o Espírito da verdade. Davi, ele orava e dizia: não retires de mim o teu espírito. Sansão, a Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 15, que Sansão, depois de tanto cometer erros e pecados, achando que não ia dar em nada, achando que não tinha problema, pecar, mentir para os pais, fazer coisa errada que não era para fazer, se prostituir que não era para fazer, e Sansão fazia, foi acumulando tanto errozinhos que ele achava que era errozinho, sabe? Mas na verdade não tem essa de errozinho. Mas ele foi fazendo, até que a Bíblia diz que quando Dalila corta as tranças do seu cabelo, e aí ela diz: Sansão, acorda lá, vem os filisteus te pegar. E ele se levanta como das outras vezes: eu vou acabar com os filisteus. Mas a Bíblia diz, está lá o versículo, é muito forte esse versículo. A Bíblia diz assim: Sansão não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele.
Sansão não tinha percebido que já estava completamente vazio do poder de Deus, do Espírito Santo. É muito forte esse versículo. Então, o Espírito Santo, sim, ele também vai relatar o erro. Ele também vai relatar o pecado. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso mentor. E como nosso mestre e mentor, ele vai dizer quando eu e você erramos. Você errou nisso, você precisa mudar isso, você precisa corrigir isso, você precisa trabalhar mais nisso, você precisa vigiar mais nisso. O Espírito Santo, ele tem essa funcionalidade também. A questão é, como saber diferenciar, pastor, se é uma acusação do diabo ou se é uma conscientização do Espírito Santo na minha vida? Como eu posso saber? Porque tanto Satanás quanto o Espírito Santo, ele vai relatar o pecado, ele vai apontar o erro. Como eu posso saber se isso que eu estou sentindo ou estou pensando é Satanás querendo me acusar, ou se é o Espírito Santo querendo me corrigir, me conscientizar? Você sabe pelo conselho que vem a seguir. Sempre virá um conselho depois que nós somos relatados de um erro e de um pecado. Você mata a charada se é Deus ou se é o diabo pelo conselho. Quando é Satanás acusando aquela pessoa, falando do erro e falando do pecado daquela pessoa, o diabo vai dar o conselho. E sabe qual é o conselho que ele vai dar? Ele vai dizer assim: se afaste de Deus, saia da igreja. Está vendo como você não muda? Está vendo como você não vai deixar o pecado? Não adianta estar na igreja e estar no mundo, então vá para o mundo, saia da igreja. Não adianta orar, não adianta buscar ninguém. Não peça ajuda ao pastor, não peça ajuda aos pastores. Corra, se isole, saia da igreja. Está vendo o que eles estão fazendo com você lá? Está vendo? Eles estão criticando, julgando. Então se afaste, então saia. Quando o conselho é sair de perto de Deus, sair de perto de pessoas que podem te ajudar, deixar a igreja e a congregação, pode ter certeza que é o diabo. Ele acusa e ele sempre vai dar o conselho de se afastar de Deus. Lembre-se que assim que Adão e Eva caíram no pecado, comeram do fruto que não era para comer, a primeira coisa que eles fizeram foi se aproximar de Deus. Amém? Foi isso, pessoal? Não. A primeira coisa que eles fizeram foi se afastar e se esconder de Deus. Porque o conselho do diabo é esse. Ele acusa, ele aponta, ele fala dos seus erros, ele fala que você pecou, que você fez isso, chama você de um bocado de coisa, fala que você não merece, não merece, não merece. Aí ele dá o checkmate dizendo: ó, então se afasta. Então para tu estar na igreja e desse jeito é melhor não estar. Tu vai ser falso, tu vai ser falsa. Eu já vi gente dizendo isso. Eu já ouvi pessoas dizer que não vêm para a igreja e não vem escutar a palavra na igreja porque diz assim: não, é porque eu estou todo errado, é porque eu ainda estou bebendo, eu ainda estou fazendo umas coisas de errado, sabe? E aí não adianta para mim estar na igreja desse jeito, né? E o Satanás na mente daquela pessoa: é isso aí, não se aproxime, não vá buscar a Deus, não vá buscar restauração, não vá buscar perdão dos seus pecados, não vá buscar renovo na igreja. Quantas pessoas estão sendo enganadas pela voz da mentira, da acusação do diabo? Como se aquelas pessoas não pudessem se erguer com Deus, se erguer com o Espírito Santo. Então o inimigo é que coloca esse pensamento: se afasta, se exclui, se isola, sai de perto, não perdoa. Está vendo o que fizeram contigo? Não perdoa, pisa em cima também, devolve na mesma moeda. Então um conselho é que você mata a charada se é o diabo ou se é Deus. Porque quando é o Espírito Santo conscientizando do erro e do pecado, sabe o que é que vem na mente e no coração da pessoa? Vem aquele pensamento assim: ó, eu tenho que jejuar mais.
Rapaz, como é que pode eu cair nesse erro de novo? Meu Deus do céu, eu estou vacilando nisso aqui. Espera ainda, eu vou voltar para a minha vida de oração. Espera aí, eu vou congregar mais. Eu só estou indo uma vez na semana para a igreja, eu vou 2. Eu vou 3. Espera aí, eu vou fazer uma corrente de oração, um propósito de oração. Espera aí, eu vou pedir ajuda aos meus pastores. Eu vou conversar com alguém para orar por mim, para me ajudar. O conselho é diferente. Quem entendeu isso aqui? Quando é o Espírito Santo conscientizando, ele sempre vai te aconselhar, me aconselhar a se aproximar de Deus, a se consertar o mais rápido possível, a renunciar o mais rápido possível, a se renovar na presença de Deus o mais rápido possível. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele está na torcida e na expectativa de que você se levante, que você saia do erro, se conserte o mais rápido possível. Por quê, pastor, que Deus quer tanto que eu me conserte rápido? Porque Ele quer te usar. Porque você foi feito com um propósito de servir o reino de Deus aqui na terra. E Ele quer usar você como instrumento para a sua honra, glória e louvor aqui na terra. Agora, para isso, o Espírito Santo sim, Ele vai dizer. Quando você às vezes se estressa, ou grita, e briga, e passa dos limites na hora da ira, da raiva, o Espírito Santo, ele vai falar no seu coração: ó, você passou do ponto, você exagerou, você falou que não devia, você agiu da forma que não deveria agir, você pecou com fulano, pecou com Beltrano. Faça o seguinte, vai lá e pede perdão. Isso é o Espírito Santo falando. Vai lá e faz as pazes com fulano, deixa de besteira, deixa de orgulho. Vai lá, fica bem com fulano, fica bem com Beltrano, faz as pazes, pede perdão, perdoa fulano. Então, pelo conselho que vem da nossa mente e no nosso coração, nós sabemos se é o Espírito Santo nos conscientizando, trabalhando em nós, ou se é o diabo atazanando e acusando a pessoa. Você entendeu esse recado? Voltando para o texto, olha só, a Bíblia diz que Satanás estava lá para acusar o sumo sacerdote Josué. Só que aqui vem o nosso intercessor, Jesus de Nazaré. Olha o que é que Jesus faz aqui, ó. Versículo de número 3, versículo de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, versículo 3. Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Diga glória a Deus. Olhe para cá, isso é o que Jesus Cristo faz conosco, irmãos. É importante você entender isso. O inimigo, ele está lá para acusar. Ele está lá para segurar, sabe? Essa causa que você escreveu pela fé, onde você diz: pastor, parece que tem uma luta, tem uma barreira, tem uma resistência, parece que o inimigo coloca a mão e diz assim: você não vai ganhar, você não vai ter vitória. Sabe, aquela área que você diz que parece que está travada e paralisada na sua vida, é essa área. E é como se na audiência o inimigo está lá. Só que aqui é que está a questão. Quando você entrega a sua vida inteiramente para Jesus, quando você renuncia, sacrifica sua carne, as vontades, os desejos, a paixão, o mundo, e você diz: Senhor, eu renuncio para andar conforme a tua palavra, eu vou entregar minha vida ao Senhor. Não entregar 50%, porque tem crentes que só entregam 50% para Deus. Não,
Não, Senhor, essa parte aqui eu vou oferecer para o Senhor, vai ser para Ti. Mas essas outras áreas aqui da minha vida, não. Essas outras áreas, o Senhor sabe que aqui tem umas coisas que eu gosto de fazer, então o Senhor vai ter que entender. Não tem como você entregar para Jesus só 50% seu. 80%, 70%, não, Jesus quer você por completo. Jesus quer cuidar de todas as áreas da tua vida. Você não chama Ele de Senhor? Quem aqui quando vai orar chama Deus de Senhor? Alguém fala Senhor com Deus? Chama Deus de Senhor? Alguém aqui? Pois sabe o que significa a palavra Senhor? Para toda vida que você falar, você saber o que é. Quando você ora para Deus e chama Ele de Senhor, você está dizendo que Deus é o seu dono. A palavra Senhor significa dono, proprietário. Então quando eu digo Senhor meu Deus, eu estou dizendo Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Eu sou propriedade do Senhor. Não é 50%, não é 20%, é inteiro, é completo. É todas as áreas da minha vida. Eu sou do Senhor. É isso que significa a palavra Senhor, dono, proprietário. Não tem como, irmão, eu até brinco dizendo, não tem como você entregar 50% para Deus não. Sabe por quê? Porque na hora do arrebatamento, Jesus está bem pertinho de voltar. Não tem como subir 50% de você e ficar 50% não, irmão. Vai subir só metade do corpo, a outra parte vai ficar, não tem como. Ou você é inteiramente, completamente do Senhor, ou, me perdoe, ainda tem áreas que você precisa renunciar, que você precisa abrir mão, que você precisa dizer, Senhor, esta área aqui que para mim era algo tão precioso para a minha vida, mas eu estou entregando para o Senhor agora. Eu estou oferecendo para o Senhor agora. Quando você faz isso, aí Cristo entra com a parte dele, providenciando a salvação, a cura, o perdão dos pecados. Aí Jesus entra com a parte dele. E a Bíblia diz que o que Jesus faz é maravilhoso, porque Zacarias estava profetizando aqui algo que aconteceu logo após no livro de Mateus, na cruz do Calvário, que Jesus Cristo fez por nós. Nós éramos como Josué, nós estávamos na presença de Deus cheio de culpa. O diabo tinha contra mim, contra você, realmente uma caderneta de acusação para nós, porque nós andávamos nas trevas, nós andávamos no pecado, nós andávamos no erro, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus de Nazaré fez exatamente isso. Nós estávamos como Josué, nossas roupas estavam imundas, sujas, que significa o pecado. E Jesus disse: tire as roupas sujas dele, coloque roupas limpas dele. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Quando nós renunciamos, entregamos tudo para Deus, o que é que Ele faz? Ele vai limpar toda a acusação que o diabo teria contra mim ou contra você. A Bíblia diz que o anjo tomou a palavra, em outras palavras, naquela hora da audiência, Jesus olhou para o diabo. Josué estava entregando a vida dele, estava oferecendo a vida dele. Então ele olhou para o diabo e fez, psss, calado. Mas eu tenho um bocado de coisa contra esse daí, para levar ele para o inferno. E Jesus lá, psss, você não tem mais nada. Eu estou removendo o pecado dele. Só Jesus pode fazer isso por nós. Por quê? Porque ele em tudo foi tentado e nada pecou. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si na cruz do Calvário todos os nossos pecados e iniquidades e enfermidades, e nos providenciou a salvação, a remissão dos nossos pecados. E agora ele diz, está com a roupa limpa agora. Está com a roupa limpa, purificada e lavada. E agora, pastor, agora você pode se levantar, você pode pegar a sua causa e dizer, aqui não, Satanás, agora já está sobre a minha vida todo o poder e autoridade que Jesus Cristo me deu. Então tire as suas mãos agora, porque está escrito, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus.
Porque a Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Jesus Cristo pegou essa lista na mão do diabo, pegou a dívida que nos era contrária, que estava cheia de acusação contra nós, e Cristo cravou com ele na cruz e disse tetelestai, e disse está consumado, está pago, eles não devem mais nada. Por isso que está escrito em Romanos: quem intentará acusação contra os meus escolhidos? Ninguém, pois eu, o Senhor, é quem eu justifico. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. E agora Deus vai dizer para nós: entremos junto em juízo, entremos de cabeça erguida, com ousadia, no tribunal do Deus vivo. E se está precisando hoje você fazer esta oração, de dizer: Senhor me perdoa, Senhor me lava, Senhor me restaura, Senhor me purifica e me levanta, Ele fará isso porque Ele te ama. Mas se conserte no que você precisar se consertar, corrija no que você precisar corrigir, e pode ter certeza, todas as batalhas e as afrontas que você estiver enfrentando, você pode apresentar diante desse Deus que é justo, diante desse Deus que é verdadeiro. Amém? Vamos entrar em oração agora. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pode se colocar de pé. Se coloque de pé nesta hora. Segure nas suas mãos, você que está com a sua causa.